3. São 18 horas e 34 minutos. Hoje é 20 de maio de 2025. Começa agora mais um Entreverso Pode Cultura com Laurindo Medeiros, diretamente do estúdio da TV Entreverso, aqui à Rua Tenente Oliveira, centro de Princesa Isabel, seguindo a tradição das nossas terças-feiras, trazendo sempre um convidado muito especial que tem muito a falar porque viu, porque presenciou, pesquisou e promoveu em matéria de cultura na nossa microrregião do Sertão Paraibano, aqui na microrregião da Serra do Teixeira e também na microrregião do Pajeú Pernambucano. Lembrando que nós entendemos, compreendemos cultura como uma forma ampla de esse conjunto de conhecimentos, de saberes que a gente aprende e vai repassando para os nossos filhos e netos, né? Mas hoje é um podcast de cultura, no mínimo provocativo, né? Porque vamos trazer aqui reflexões, críticas sobre as formas em que a gente aprende, que a gente reproduz esses conhecimentos, esses saberes, né? Porque estamos vivendo novos tempos, tempos em que o meio ambiente reclamam por mudanças, por condutas, comportamentos e, portanto, hoje vamos falar exatamente sobre parâmetros de qualidade das águas e potenciais crises dos mananciais de Princesa Isabel. Então, você que está nos assistindo, espere que vamos trazer um convidado muito especial, que é muito qualificado sobre isso, mas antes eu peço que você curta, compartilhe e reassista. Você que é nordestino, ajuda a gente exatamente dessa forma, através das nossas plataformas do TikTok, do Facebook, do Instagram. E ao final vamos ler aqui os comentários, faça perguntas. A nossa convidada é a doutora Adriana Oliveira Araújo. Nossa convidada possui graduação em Recursos Hídricos, Saneamento Ambiental, pelo Instituto de Centro de Ensino Tecnológico Centec, em 2007. Ela possui mestrado em Engenharia Agrícola, no ano de 2010, pela Universidade Federal do Ceará, e possui doutorado em Engenharia Agrícola, também pela Universidade Federal do Ceará, no ano de 2015. Atualmente, ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, desde 2013, aí com quase 12 anos de exercício no campus Princesa Isabel. Ela tem experiência na área de ciências ambientais, com ênfase em gestão ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: saneamento ambiental, bacia hidrográfica, geoprocessamento, manejo, matéria orgânica do solo e manejo do solo. Ela também ocupou cargos de gestão no Instituto Federal, foi coordenadora do curso de controle ambiental e também do curso de gestão ambiental e também foi diretora de ensino do campus Princesa Isabel. A nossa convidada é a doutora Adriana Oliveira Araújo. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao Estúdio Entreverso Pode Cultura. Boa noite a todos e a todas. Fico muito feliz pelo convite, né, do meu grande amigo particular, que eu tenho um grande respeito, Laurindo. E, para mim, né, é uma grande satisfação estar aqui fazendo esse debate. Como disse Laurindo no início da sua fala, é um tema muito provocativo, porque vai gerar reflexões e vai gerar também o que podemos fazer na nossa casa comum. Assim dizia, né, o grande e saudoso que nos deixou recentemente, o Papa Francisco, quando ele dizia de cuidar da nossa casa. Então, cuidar da nossa casa passa pelo que nós estamos fazendo no nosso município, nas nossas casas, nas nossas pequenas ações, que são essas ações que vão interferir direta e indiretamente nos nossos mananciais. Uma vez que nós vamos falar de qualidade da água. Então, é um tema muito provocativo e fico, assim, mais feliz ainda porque eu sei que eu vou contribuir com as futuras gerações, que esse é o nosso empenho. O que podemos deixar para as futuras gerações? Muito bem, doutora Adriana Oliveira. E eu queria iniciando aqui, Adriana, combinar com você e com a pessoa que está nos assistindo no seguinte sentido. Doutora Adriana tem um currículo extenso, isso aqui é uma parte do currículo, né? Eu tive que fazer um resumo aqui, ela tem outras formações, uma vasta experiência também em outras áreas da saúde, por exemplo, né? Mas eu queria combinar tanto com a doutora Adriana quanto com você que está nos assistindo. A gente não vai fazer aqui um debate acadêmico, prolixo, a gente vai fazer um bate-papo aqui, meio informal, a linguagem coloquial, né? E, obviamente, vamos até tratar um pouco de temas como legislações, mas a gente não vai descer aos detalhes jurídico-administrativos de cada caso. É mais um bate-papo informal e é uma forma de esclarecer também a nossa população aqui do sertão paraibano,
doutora Adriana. Então, para começar, eu queria lhe pedir, doutora Adriana, que você sabe que você tem uma história de vida muito instigante aos seus alunos aqui do campus Princesa Isabel, e eu queria iniciar exatamente por isso, que você começasse falando um pouco aí das suas origens, né, da sua experiência acadêmica e também profissional aí. Eita, vamos lá. Como diz, vamos iniciar nossa história. Realmente eu tenho uma história de vida particular muito forte e que foi o que me levou e o que me faz ter esse olhar diferente para muitos, né, que ainda são invisíveis nessa população gigante que é o nosso país, né? E também não se deixa reportar a cidade que eu estou, Princesa Isabel. Você é cearense, né? Vamos lá. Vamos lá. No início da nossa história, né? Eu sou cearense, sou da cidade do Crato, Ceará. Tive uma história de vida, digamos, muito, muito peculiar, né? Sou filha adotiva. Minha mãe, Doralice Oliveira Araújo, é uma mulher que eu carrego comigo. Ela me adotou desde o início, né? A minha mãe estava no início da gestação, já no término quase, quando resolveu me deixar. E aí, essa senhora, de uma vida muito difícil, de uma vida muito singular, com 8 filhos, eu morei até os 15 anos embaixo de um pé de goiaba e passei muitas dificuldades. Então, assim, eu sei, na minha essência, o que é sentir fome e saber aonde buscar para sair daquela situação. Então, por isso que eu tenho um olhar diferente quando eu tento ver o que o outro, que está ali daquele outro lado, sem essas peculiaridades, que é, no mínimo, alimentação. Então, nesse percurso todo, né, foi muito difícil até os meus 14 anos. Aos 16, aos 17, eu fui fazendo alguns serviços, eu já fiz de quase tudo nessa vida. Eu sempre brinco na sala de aula, eu só não fiz 2 coisas, né? Traficar e me prostituir, né? Mas todas as demais profissões, doméstica, babá, tudo eu já fiz um pouco. E aí, aos 18, quase aos 19 anos, eu fui para a Universidade Federal do Ceará, regional, quando eu fui cursar o curso de enfermagem. Porque eu fiz o curso de enfermagem pela universidade. Então, eu tive que passar por um processo seletivo, assim como vestibular, né? E aí eu fui admitida, eu fiquei em 32º lugar. Término do curso de enfermagem, o qual sempre na minha vida eu sempre tento buscar o que for fazer bem feito. E aí, antes do término, eu fui contratada numa farmácia. E passei algum tempo na farmácia, passei 7, 8 meses, quase 1 ano. E depois eu fui fazer uma seleção no hospital psiquiátrico, o Hospital Santa Teresa, na cidade do Crato, muito famoso. E aí eu trabalhei 10 anos no hospital. Trabalhei de 94 a 2004. Então, foi uma experiência magnífica e foi lá no Hospital Santa Teresa que eu conheci uma professora, também da universidade, ao qual ela estava passando por um momento de depressão, professora Vera Brito. E foi essa professora que, ao cuidar dela, que eu cuidei particularmente dela, na casa dela, foi ela que teve esse olhar com minha pessoa, né? Ela disse: Adriana, você tem 2 características muito importantes. Primeiro, você é paciente, você é calma. E segundo, você gosta de estudar. E aí, lendo o livro de Vidas Secas, todo dia a gente lia um pouco, ela me instigou e me incentivou a voltar a estudar, sabe, Laurindo? E aí, nesse contexto, faziam 10 anos, né, que eu tinha terminado o ensino médio, eu voltei para a sala de aula. Aí, nesse ponto, passei, na minha primeira seleção, foi para o curso de Biologia, na Universidade Regional do Cariri, só que eu não pude cursar, porque tinha os plantões, e aí não tivemos harmonia entre eu e a enfermeira que fazia a escala do plantão. Aí, a minha segunda opção de curso foi 3 meses depois, que foi o curso Tecnologia. Eu sou tecnóloga em saneamento e recursos hídricos. E aí, nesse contexto, eu lembro como hoje, eu fui fazer a matrícula com meu filho nos braços, meu filho Juan Miguel. O Juan só tinha, acho que 6, 7 meses.
E aí eu decidi realmente estudar. Fiz o primeiro, segundo, terceiro período, ainda nessa história, estudar, trabalhar. Trabalhava à noite, estudava de dia. No quarto período, um professor que hoje ele é do IF de Tocantins, professor Marcelo Pedrosa, me chamou e disse: Adriana, você é muito boa, agora você tem que decidir, ou estuda ou trabalha. E aí, eu optei por estudar. Não foi uma escolha fácil, hein? Não foi, nunca vai ser, né? Já casada, mãe. Casada, mãe. Cheguei pro meu esposo, o José Roque Júnior, que é meu companheiro, que eu digo que é meu terceiro anjo. Eu tive 3 anjos, né? Eu sempre costumo dizer isso. A minha mãe, que me adotou, a Doralice. A essa professora que me encaminhou para essa vida, junto com outra, a Maria Goretti. E o meu esposo, né? Então, graças a Deus, eu tive essas pessoas que apareceram na minha vida. E aí, no quarto período, realmente, eu me dediquei à faculdade. Eu entrava, Laurindo, de 7h30 e só saía de 10h10. Na época, a gente não tinha transporte nenhum. Eu ia de ônibus, era o último ônibus que eu pegava, de Juazeiro para o Crato. E aí, eu me dediquei, né? Fui trabalhando de 2006 a 2007. Eu fiz parte de uma coleta de dados para um doutorado de uma professora da UFCG, que era justamente em tratamento de esgoto, no reuso, no plantio de milho. E aí eu fiz essas análises com ela, e aí eu me interessei. Então, em 2007, eu já passei laboratorista. Aí eu trabalhei durante quase um ano e fui nesse mundo, né? Lá em 2007, chegou lá no Centec um professor de Fortaleza. E aí ele me conhecendo, professor Luiz Alberto, ele disse: Adriana, vamos fazer a seleção do mestrado em Fortaleza? E eu disse: professor, eu sou mãe, tenho esposa, eu não sei como eu vou. Ele disse: não tem como você levar todos, você tem que deixar. Então, hoje, Laurindo, quando as pessoas me veem, né? Todas as pessoas sempre me veem com o Júnior, com meu esposo. Essa referência é porque de 2007 até 2015, a gente passou quase todos distantes. Então, foi muito tempo eu distante dele. E aí, nesse ponto, é uma meta de vida nossa. O que a gente já tinha de passar de sofrimento, a gente já passou de separação. Então, agora, é sempre por isso que eu estou sempre muito junta com ele. Então, o Júnior foi um bom companheiro, literalmente. De paciência, de companheirismo, de compreensão. E você é muito persistente, né? Deixar a família, essa distância. É porque assim, Laurindo, quem já passou fome, como eu passei, até meus quase 15 anos, sabe o que mudar, o que buscar para mudar. É diferente. É diferente de quem nunca passou. Então, eu sou uma mulher negra, nasci numa comunidade de extrema pobreza mesmo. Eu não tinha direito de escolher de almoçar e jantar, eu não tinha. Eu tinha ou arroz ou feijão, e eu tinha que escolher o que comer. Então, assim, é um ponto de minha vida que me toca, e por isso que quando eu vejo cada jovem hoje no IF, qual eu faço parte, eu vejo que é um propósito que a gente pode alterar a vida daquela pessoa. Porque a educação mudou a minha vida, literalmente. Eu nunca me imaginei no mestrado, no doutorado, como você me chamou no início, que eu sou. Sou doutora, terminei minha tese com mérito. Ao término da minha tese, foi elaborado um pós-docto, o qual eu abri mão para trabalhar, porque ou eu ia continuar na academia ou eu ia assumir um emprego, trabalhar. Então, eu prefiro, óbvio, né? Então, assim... E aí o IFPB acontece na sua vida, né? Acontece na minha vida, e aí eu vejo a comunidade princesense, uma comunidade... Eu cheguei aqui, Princesa tinha 10 mil habitantes. Hoje nós estamos com 21 e uns pontinhos. Então, assim, é uma reflexão que passa por sua vida... Um contexto de alterações de vida. Eu, particularmente, Laurindo, com muita alegria, eu formei primeiras gerações aqui. Hoje eu sou professora de alunos que os irmãos dele foram meus alunos que estão se formando. Tem pessoas aqui na cidade que eu tive o privilégio de aprender e de ensinar, e que elas hoje estão formadas. Então isso me deixa feliz, sabe? Para você ter ideia, no curso de saneamento, de tecnologia de saneamento, eu fui aluna do nosso ministro da Educação, o Camilo Santana. E eu lembro que a disciplina que ele trabalhou conosco foi licenciamento ambiental. Essa disciplina que mexe com a qualidade da água. Muito importante. Então, assim,
Eu fui muito privilegiada na minha vida. Óbvio, passei por um momento difícil, que é isso que eu passo para os meus alunos. Não desistam nas dificuldades. E cheguei num momento crucial, que é terminar uma tese numa universidade pública e, com todo o respeito, se adentrando no mundo acadêmico, uma pessoa que vem lá na sua história remota, que não sabia nem falar o coerente, o correto. Então, eu vejo a educação como um processo de transformação gigantesca. Por isso que a educação me fascina tanto, sabe? Já fui convidada para trabalhar em empresas que trabalham com qualidade de água para venda, em laboratórios particulares. Trabalhei durante o tempo, depois não me adequei. E é isso, a educação me chama e é por isso que eu acredito tanto nesse poder da educação. Pois é, Adriana, eu fiz questão de pedir exatamente esse depoimento porque conheço um pouco da sua história e respeito muito a sua dignidade, né? E sei que isso é importante para as pessoas que estão ouvindo, para quem está iniciando ali uma carreira com todas as adversidades que você contou, né? Eu sei que isso inspira pessoas, né? Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre Princesa Isabel. Adriana, você chegou aqui em 2013, já quase 12 anos de experiência, né? Extrema. Então, veja só, nesses 12 anos de exercício da docência, o que é que você pode contar e quais os principais problemas relacionados à qualidade da água e dos mananciais aqui de Princesa Isabel? Quais os possíveis riscos que você enfrentou na nossa região aqui do Pajeú Pernambucano e microrregião da Serra do Teixeira? Doutora Adriana Oliveira. Pronto, vamos lá, né? Quando eu cheguei aqui em 2013, eu cheguei no momento de seca, né? Tava uma seca, foi um momento muito difícil para o município, os princesenses. Então, e no mesmo ano, quando eu cheguei aqui, eu vi o açude de Biapina, o Padre Biapina. Eu vi o açude de Padre Biapina ainda sem toda essa vegetação, né? Que está aflorando aí, que hoje também está... Praticamente ele já está quase, né? Porque se tivermos medidas paliativas, medidas de melhorias, como uma dragagem, um possível tratamento... O que é dragagem, doutora? A dragagem é você retirar todo o material sólido, né? Terra, planta, do fundo do manancial. Através de equipamentos. Isso, através de equipamentos. E aí você alargar, né? Fazer a largura e também você ter o volume de melhor captação de água. Agora, para isso tudo, no caso do açude de Biapina, além de tudo isso, você também tem que ter uma rede de tratamento, pelo menos preliminar de esgoto. Né? Porque ali tem muitas fontes poluidoras, que é o que a gente chama de fontes poluidoras. Você falou do Maia, do Ibiapina, tem também o Macapá e o Jatobá, pelo menos, né? Era. Aí eu vi o Maia, em 2013 existiu o Maia, o Padre Biapina e o Macapá também não estava na condição crítica que ele está hoje. Porque, assim, hoje, dentro dos mananciais que Princesa Isabel dispõe, que é o que eu sempre digo em sala de aula, o nosso problema no sertão paraibano, no município de Princesa Isabel, não é quantidade de água. Não é quantidade, é qualidade. Pronto, então já é uma observação importante que você faz, que você está advertindo a população, não é sobre o volume de água, mas sobre a qualidade dela. Muito bem. Porque muitas vezes essa água cristalina que nós bebemos, que muitas vezes nós compramos engarrafada, isso não quer dizer que ela está com qualidade 100%. Muitas vezes aquela água barrenta, né, que é lavado o solo, que está lá naquele barreiro, dependendo do contexto dos parâmetros, muitas vezes ela tem muito mais qualidade do que muitas vezes aquela cristalina que você supõe. E aí falta o Jatobá, você falar sobre o Jatobá. E o Jatobá eu deixei por último, Laurindo, e que bom que você fez essa observação, porque hoje, até essas datas, 20 de maio, 18h48, ele ainda está em condições boas para consumo humano. Ainda está? Ainda está. O que significa, doutora? Pronto, aí vamos lá contextualizar o português. Por que ainda está? Porque se nós não tivermos o olhar, no mínimo, de respeito, nós cidadãos, eu não vou falar aqui nem tanto o poder público, porque o poder público tem sua parcela,
Tem de dever? Sim. Mas nós, como população, também nós temos que ter o nosso papel. Porque não é só você chegar num... Por exemplo, o Jatobá teve a sangria. Teve essas chuvas em 2024 e teve a sangria. O que é que nós vimos muito nas fotos, nos momentos? As pessoas indo para lá fazer churrasco. O problema não é ir e ver aquela beleza e tomar o banho, mas é o que você vai, leva e deixa, que são plásticos, garrafas, a sujeira mesmo. Vou falar o termo bem popular. Muito bem. A sujeira, o lixo, que é o que a gente chama no meio acadêmico de resíduos sólidos. Então, nós como população, nós também temos nossa parcela, porque a poluição é um dos principais entraves da questão de nós não termos qualidade de água nesses mananciais. O outro ponto que a gente chama a atenção, e aí entra um ponto delicado, porque em 2020, né, nós tivemos um governo que ele não tinha esse olhar ambiental. E aí se abrangeu muito em concessões ambientais, de liberações de normas, de retira uma certa área que não era APP, reduz. APP. Vamos esclarecer tudo isso daqui a pouco, né? Mas, pronto, vamos lá. É a área de preservação permanente, né? Que os mananciais, eles têm que ser, que é regido pela Resolução CONAMA 302 de 2002. Então, e o que é a Resolução CONAMA, né? Vamos lá por partes. A resolução CONAMA são resoluções deliberativas, que são elas que vão instruir as leis, as especificações de cada registro ambiental. No caso da 302, é para a questão que vai falar das APP, né? Do limite de nível. No caso da 237, ela vai falar do licenciamento ambiental. Na 357, ela já vai falar do enquadramento dos corpos hídricos, que foi um trabalho que eu fiz com um aluno chamado Marcos Gabriel, o qual a gente enquadrou, né? Fizemos a coleta e enquadramos o Jatobá. E como ser esperado, o Jatobá foi enquadrado como manancial para água de abastecimento, águas doces, porque você tem várias classes de água: águas doces, águas salgadas, águas salinas e águas totalmente impuras. Muito né? bem. Mas, doutora, exatamente falando sobre esses trabalhos acadêmicos, sobre as pesquisas laboratoriais que são realizadas, eu queria que você esclarecesse para a nossa população o seguinte: quais são os parâmetros, os índices, os métodos, os instrumentais que a doutora Adriana e os alunos do IFPB utilizam para realizar essas pesquisas e verificar exatamente, como diz aqui, nós temos parâmetros de qualidade das águas aqui dos mananciais de Princesa. Pronto, vamos lá. É uma pergunta bem interessante, porque eu sempre costumo questionar, né, como professora, como docente, como cidadão também, o nosso papel quanto instituição e o nosso papel para a sociedade, que essa é a nossa resposta que a gente tem que ter. E aqui no IF, né, no IF do campus Princesa Isabel, nós temos um laboratório que eu sempre costumo dizer que muitas universidades não dispõem. Então, nós estamos, de certo ponto, num privilégio. Nós ainda estamos num momento delicado da questão de compra de alguns reagentes que são vigiados pela Polícia Federal, mas nós estamos nessa parte do estudo. E lá, por exemplo, aqui mesmo eu trouxe um kit de potabilidade, né? Apresenta aí pra gente. Esse kit de potabilidade é um kit colorímetro. Adriana, mas tem como ter confiabilidade nos dados? Sim. Eu não posso dizer aqui que ele é 99%, porque ele é colorímetro. São indicadores fáceis de detectar, mas que você já pode ter uma estimativa. Para você ter ideia, Laurinda, agora, recentemente, eu fui a um evento de saneamento básico, que foi na cidade de Petrolina, e esse mesmo kit foi utilizado em algumas comunidades ribeirinhas, turbidez, pH, bem simples, algumas análises de coliformes totais para essas comunidades. Então, é uma confiabilidade acima de 85%, isso eu posso
garantir, mas não uma confiabilidade a 99%. Só acima de 99%, só se formos trabalhar com a parte de titulação, que precisa de ácidos. Então, nós do IF, nós temos hoje, além desses kits de colorímetro, nós temos uma sonda, né, multiparâmetro, que a gente vai no manancial, nós com os alunos, nós vamos nos mananciais, colocamos a sonda e medimos oxigênio, pH, temperatura, salinidade, que a salinidade é um dos principais entraves, acredito eu, dos produtores aqui, porque a água salina, você não consegue desenvolver culturas, beber, né, é um problema seríssimo, e então, assim, essa sonda, ela já dá um indício do como está aquele manancial. E aí, com esse kit, né? Aqui mesmo é o de alcalinidade, que é uma análise de potabilidade, porque nós temos os padrões de potabilidade para beber, para consumo humano. E nós temos parâmetro de balneabilidade, que é para banho. E nós também temos parâmetro da parte de recreação. Então, assim, quando eu costumo dizer que aqui o problema da cidade não é quantidade, é qualidade, eu digo isso com muita propriedade, porque vocês têm mananciais que eles não podem, por exemplo, eles não estão adequados para o consumo. Mas eles podem, dependendo do tratamento, com um tratamento prévio das fontes poluidoras localizadas, a gente pode tratar e ele ser facilmente utilizado para recreação. Sem o contato direto. Sem esse contato direto. Agora mesmo, recentemente, eu fui à Lagoa de São João e vi um manancial que uma determinada casa de farinha lá utiliza a água para a sua produção. E eu fiquei muito feliz porque naquele manancial a olho nu, nós estávamos até com a representante da prefeitura, e a olho nu, eu até falei para ela, a olho nu a gente não vê descarga de esgoto, isso é muito bom mesmo. E a olho nu, o que é que nós vimos? Nós vimos um processo de eutrofização, que é um processo de enriquecimento de nitrogênio e fósforo na água, mas sendo de forma natural. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Se a prefeitura se dispor lá nesse manancial que a gente foi, lá na Lagoa de São João, que também não está diferente ali no Jatobá. Se a prefeitura se dispor de alguns equipamentos e fizer uma limpeza daquelas primeiras plantas que estão surgindo, e uma pequena dragagem, que não vai ser grande coisa, não. Aquele manancial já fica em boas condições. Muito bem. Mas, doutora, nesses trabalhos acadêmicos, laboratoriais, quais são os principais indicadores, quais são os principais fatores de risco que você considera importante a sociedade, os poderes públicos levar isso como uma pauta permanente aqui nas discussões, exatamente, do legislativo, executivo aqui no município? Recentemente, eu fico... É muito bom você ter pessoas boas do seu lado e pessoas com muito gabarito, não só acadêmico, mas também, não só institucional, que eu quero dizer, mas também cidadãos, né? Recentemente, nós tivemos um trabalho de especialização que foi orientada pelo professor Erickson Albuquerque, o qual esteve aqui no programa, e foi avaliada pelo professor Victor Natan e pela professora Camila Ferreira. É o trabalho da Ana Maria Veríssimo, que é gestora, né? Ela trabalha na gestão pública, e é o trabalho da especialização dela. Então, o trabalho da Ana Veríssimo é um trabalho excelente para a prefeitura se debruçar e ver os pontos cruciais, porque lá ela identifica os impactos ambientais direto no manancial Jatobá, porque ela está se reportando ao manancial Jatobá, e ela especifica justamente as medidas paliativas. De indicadores direto e simples que temos como fazer, nós temos desde o estudo de temperatura, OD, oxigênio dissolvido, potencial hidrogeniônico, que é o pH, os coliformes, né, os coliformes totais, coliformes fecais, que tem como fazermos. O indicador de cloreto, por exemplo, o indicador de cloreto, por que eu estou dizendo aqui que ainda o Jatobá não está em condições críticas? Porque recentemente eu fiz análise de cloreto e a resolução
de consumo humano, a portaria 888 de 2021, que é a nossa portaria para consumo humano do Ministério da Saúde, ela diz que acima de 250 já indica indício de poluição. E aqui no Jatobá só deu 70, 102. No momento de chuva deu 102. No momento que não estava chuva, já deu uma reduzida, né? Porque no momento de chuva, lava o solo e aquela terra, vou falar assim, essa linguagem bem simples, aquele solo entra no açude. Ou seja, ele ainda não está poluído, ainda. Mas se tivermos aquelas fontes de poluição, que é o que está indicando lá no trabalho da Ana Maria Veríssimo, que ela é gestora da prefeitura, que foi um dos trabalhos que eu estava lendo, e aí eu fiquei averiguando a delicadeza que eles tiveram também de falar de um problema que é muito delicado, que é a questão da margem da APP. Muito. Né? Vamos falar sobre isso. A margem da APP. E lá no trabalho da Ana Maria, né? Que eu fico muito feliz que ela também foi minha aluna, ela foi aluna lá no controle ambiental, uma das primeiras alunas, lá em 2014, 2013, 2014. Lá nesse trabalho, com o professor Dr. Erickson, que foi ele o orientador, e eu parabenizo hoje, e parabenizarei com muito orgulho, porque são esse tipo de trabalho, ele trabalha com geoprocessamento, e aí, dentro da linha do geoprocessamento, eles também mapearam além da questão ambiental, esse ponto delicado também, que é a APP. Porque o que é que o CONAMA 302 de 2002 relata? Ele diz que, lá no artigo 3, no artigo 2 ele fala das definições, aí lá no artigo 3 ele diz que, se tratando de um manancial em áreas rurais, você tem como norte, né, 100 metros. 100 metros. É isso que a APP diz. É isso que lá está que é isso que até hoje ainda está também sendo debatido. Porque, como eu falei, lá em 2020, todas essas questões de mínimo, máximo, foram reduzidos drasticamente. Porque nós estávamos vivendo um momento muito delicado de governo. Tanto que foi liberado muitos agrotóxicos. E aí, hoje, nós tivemos essa recessão, né? Com a Marina Silva, a nossa ministra, ela voltou, aí, óbvio, também é digno dizer que teve todo um embate jurídico, isso não foi tão simples, porque tinha margem de 30, tinha lugares que estava, pasmem, mas tinha lugares, eu baixei um trabalho em 2021, que o pessoal estava usando margem de 20, porque é bem diferente. A área de preservação permanente, ela tem que ser regida por uma resolução deliberativa, que é o nosso CONAMA. E aí vem o IBAMA, e no caso do nosso, porque nós temos os agentes públicos. No caso da Paraíba, nós temos a Agência Executiva Estadual, que é a AESA. A AESA é estadual. Então, a AESA, ela vai fiscalizar, mas ela vai fiscalizar a partir de dados deliberativos, que é pelo CONAMA. A nossa CAGEPA, que é a Companhia do Abastecimento da Água e do Esgoto, ela vai fazer um monitoramento. São órgãos ambientais de mesma lacuna, mas com funções diferentes. É isso que a gente tem que entender. Que muitas vezes a gente culpa, né? Vamos aqui ser bem práticos. Muitas vezes a gente culpa o prefeito, o vereador, mas não é por aí. A gente tem que entender que cada órgão tem suas competências. E aí, quando vem um IBAMA, que é um fiscalizador também e operador, porque essa é a função, lá na nossa resolução, lembrando também que a nossa resolução, ela tem todo um aparato legal lá da nossa mãe, Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938/81. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente foi que deu todas essas diretrizes para hoje nós termos CONAMA, IBAMA e também os órgãos ambientais. Você falou sobre muitos órgãos, a gente vai daqui a pouco
fazer um pouco de detalhamento sobre isso. Mas, doutora, a gente tem também aqui algumas imagens e alguns vídeos que eu queria pedir à nossa produção que preparasse para contextualizar aqui com as pessoas que estão nos assistindo, muitas de outros municípios, né? Então, para relembrar, nós estamos falando do município de Princesa Isabel, no sertão da Paraíba, numa região fronteiriça com o estado de Pernambuco, e que tem diversos mananciais que são, na verdade, reservatórios artificiais, são açudes, né, construídos. O município de Princesa Isabel, ele se origina através de um povoamento que surge ao lado de um lago natural, que era exatamente a Lagoa da Perdição, né? E essa história o povoamento ocorre ao redor desse lago, que é o único lago artificial da região, né? E nas proximidades são construídos, com o passar dos anos, outros reservatórios artificiais, né? Então, o primeiro foi o Ibiapina, o açude Padre Ibiapina, em 1868, né? E depois o açude do Bairro Maia, em seguida o açude de Cedro, o açude Macapá, os dois da década de 20, e por último temos aqui o açude Jatobá, né? Que foi construído, que é o que atualmente abastece a cidade, né? Mas o sistema hídrico de Princesa Isabel é também formado por riachos, né? E tudo isso também tem órgãos que fiscalizam, né? A gente vai falar sobre isso, mas para contextualizar as pessoas, por gentileza, produção, passe aí o primeiro vídeo. E a você que está nos assistindo, lembrando que você curta, reassista e comente, né? Você que é nordestino vai ajudar o Entreverso Pod TV exatamente através de um comentário, através de uma curtida aí, e apoia também essa causa, né, doutora Adriana? É uma questão muito delicada, né? Vital, né? Da água. Sem água não temos. Vamos lá, produção. Pode passar, por gentileza, a primeira imagem, primeiro vídeo. Aqui é tudo ao vivo. E... Entendeu agora, né? Vai dar play. Agora só o som. Essa não era esse vídeo agora, não. É o vídeo 1. Aqui, ó. Laurindo, não está ao vivo porque a gente está sem energia em Triunfo, mas pode ir continuando. Tá, ok. Aí, né? O vídeo 1. Estamos vendo aí imagens do município da cidade de Princesa Isabel, né? Exatamente, ele iniciou pela Lagoa da Perdição, que foi infelizmente aterrada e restou apenas essa praça que tem o formato da estrela. Mas ao norte a gente vê ali o açude de Jatobá, ao oeste vê-se ali o açude de Ibiapina, né? Ao sul, vemos ali ainda uma pequena imagem do açude Maia, e ao leste vê-se ali o açude Macapá, né? Sendo que nesse mesmo sentido, doutora, tem também o açude do Cedro, né? Sim, que eu já visitei também. Então, é uma cidade que tem, como você falou, exatamente, tem bastante mananciais e não tem problemas com relação à quantidade da água. A qualidade. Mas a qualidade, né? É a qualidade. E essa qualidade. Muito bem. Produção, por gentileza, tem uma primeira pasta de imagem que eu queria que você passasse aí, por gentileza. Pronto. Temos aí algumas imagens cedidas por professores do IFPB, da especialização de gestão ambiental, aí bacias paraibanas, que tem ali a bacia... Isso. Né? A microbacia do Piancó. E nós estamos dentro da microbacia do Piancó. Piranhas Açu. Exatamente. Aí os valores médios, né, da nossa precipitação. Temos ali o município de Princesa Isabel, aqueles pontos azuis são... Produção, por gentileza, pausa aí. Pronto. Essa imagem que a gente está passando é importante, doutora, porque essa é uma lei municipal aprovada agora em 2018, em que ela delimita... Agora em 2018. A zona urbana do município de Princesa Isabel. Temos aqui todos esses pontos amarelos que são delineados, que é o anexo da lei, que exatamente trata da zona urbana de Princesa Isabel. E vê-se acima
o açude Jatobá, né, delimitado ali por aquele círculo vermelho. E isso é importante porque vai influir na margem da APP. Margem da APP, né? E até onde podemos avançar. E que vai ter diferença, inclusive, da quantidade de metragem dessa margem em relação aos demais açudes, né? Isso. Mas pode passar, produção, por gentileza. Aí a precipitação média, todo o trabalho feito pelo professor Arthur. Isso, a gente vê que temos uma situação... Pronto, temos aí exatamente o principal riacho, que é o riacho Gravatar, né? Gravatar. Que atravessa o açude de Ibiapina. Isso. E essa margem que está delineada em vermelho é a bacia que corresponde ao açude Jatobá. Essa imagem de 2010, antes das secas que tivemos, né? E aí em seguida... Produção, por gentileza, retorne a essa imagem. Que a gente vê aqui visivelmente o quanto o Jatobá é um açude que tem um volume razoável bom para a cidade, né? Significativo. Mas quando ele seca em seguida, em 2010, o que é que fica? Pode passar a produção. É exatamente aquele fiapozinho de água ali. Quase nada. Quase nada, que impróprio ao consumo. Justamente, a escassez hídrica é o que nós temos que combater. É por isso que as APP elas são tão importantes. Pronto, mais uma vez ali a margem delineada que corresponde à bacia do açude Macapá. Ou seja, o açude é apenas uma parte de todo o território que ele recebe água, né? É importante para a população perceber que a água que vem do Jatobá vem bem distante, né? São conexões diferentes. E que todo esse território está relacionado à qualidade dessa água que chega ali, né? Isso, doutora? Aí aqui nós temos alguns parâmetros, onde você tem uma resolução, deixa eu ver, 2024, não é isso? 2024, aí você tem ali o parâmetro mínimo, a gente, na linguagem técnica, nós levamos em consideração o valor médio, né, o valor médio, e aí pelo valor médio você vê que a cor, ela não atende, você vê a cor, pronto, só a cor, ou seja, e a cor... Possivelmente, até possa ser que essa coleta tenha sido feita num momento de chuva, que interfere a cor do solo, que lava. Possa ser que essa coleta, o recipiente... Então, é como eu disse em momentos anteriores, por esses parâmetros que a gente chamamos esses parâmetros aí de parâmetros físicos. Só tem o pH que em algum momento ele pode ser químico ou físico. Então, por esses parâmetros aí, que são parâmetros de potabilidade, por esses, podemos afirmar que o Ibiapina ele ainda está adequado ao consumo humano. O Jatobá, não é isso? O Jatobá. Pode ir passando, produção. O Jatobá. Aí de 2023, aí a gente já vê. Aqui foi uma tabela que eu enviei, não é isso para vocês? Exato. Isso. Podemos ver também o mesmo ponto de fala, tá? Aí nós temos 10 pontos de coleta, que foi um trabalho feito em um grupo, eu, o professor Dr. Evaldo e o professor Dr. Erickson, tá? E aí nesse ponto também de estudo, podemos ver que em todos os pontos eles atendem. Lembrando que na parte de biológica, de microbiológica, nós tivemos pontos falhos, por isso que está os traços, porque foi a questão dos reagentes. Tivemos problema com os reagentes, mas na questão física e química, o oxigênio, que é o primeiro item, o oxigênio dissolvido, temperatura, pH, condutividade elétrica, turbidez, todos estão sendo atendidos. Pode passar, produção. Tá? Pode passar. Aí é com mais nitidez. Do açude Macapá, né? Aí no caso do Macapá, você já vê que, por enquanto, né, ele dá uma ressalva interessante no oxigênio, na temperatura, no pH, mas já na condutividade, que é as concentrações de sais, que é o quarto item, você vê que ele tem valores acima de 2.000 microsiemens. É muito sal. E esses sais a gente teria que averiguar com mais precisão para saber a origem, né? Digamos assim. A turbidez, que são os sólidos suspensos, ele está todo... nenhum dos pontos atende, então já é um ponto preocupante para consumo. Do açude Macapá, né? Do açude Macapá, ele não pode, não tem como. A cor, principalmente, né?
A portaria, ela diz 15, ó o valor, 137, 151. E aí, lá na frente, acho que eu cedi esse trabalho para vocês, a gente vai ver que o cloreto, que é um indicador de poluição, no açude de Macapá, ele já passa dos 250. Que já é um ponto delicado. Muito bem. Nós agradecemos a produção do Entreverso, que fez essas imagens de drone. Essa imagem bonita, né, doutora? É, muito bonita. E a professora. Pois é. Já agradeço. Doutora Adriana, mas a gente também faz umas provocações aqui no Entreverso, viu? Eu queria exatamente começar pela conta da Cagepa. E é interessante. Doutora Adriana aí está falando de índices de qualidade da água, de acidez, de coliforme fecal, de turbidez e não sei o que e tal. Mas, doutora Adriana, o consumidor de água potável no município de Princesa Isabel, ou melhor, na cidade, ele recebe sua conta de luz e conta de água e tem aqui, ó, qualidade da água distribuída. Aí tem turbidez, cloriformes fecais, cor, cloriforme total, e está tudo ok. Então, a pergunta é, se eu recebo a minha água na minha casa com qualidade, por que é que a população precisa se preocupar com a água lá no manancial, doutora Adriana? Vamos lá. Como a pergunta é provocativa, né, vamos a pontos delicados. Primeiro ponto a se questionar, quando chega às nossas mãos a conta, né, da Cagepa, qual foi o período da coleta? Quantas coletas foram feitas? Tem dizendo no documento? Porque, no mínimo, quando a gente trabalha com qualidade de água, no mínimo tem que ser feitas 6 coletas, tá? Aí, outro ponto. Essa análise foram feitas aonde? E o transporte que foram levadas? Porque o monitoramento não é só você chegar, coletar e executar, não. Com uma coleta eu não posso dizer nada. Possa ser que essa coleta só foi uma, foi 2. Qual o número de média de coleta? Então, esse é um dos pontos que eu chamo muitas vezes a atenção, não só aqui, né? Porque, como eu disse no início da minha fala, eu sou cearense, sou da cidade do Crato. Na nossa região, na minha casa, eu questionei muito isso. Porque minha água lá estava chegando com a cor escura, que era ferro e manganês. E aí, através de provocações, foi cavado outro poço. Hoje a condição da água lá melhorou consideravelmente, mas nós ainda temos um índice de ferro altíssimo. Então, da mesma forma, é na conta de vocês, né? Na minha conta, que hoje eu fico muito tempo na cidade de vocês, né? Estou aqui há quase 12 anos, desde 2022, quando eu tive um problema de saúde sério, eu fico muito tempo aqui em Princesa. Então, o meu questionamento primeiro é esse, minha provocação. Como é que é feito esse monitoramento? É só uma análise que fez e me mostrou esse dado? E o acondicionamento, onde é feita essas análises, né? E quando a gente adentra lá na bacia do Jatobá 2, a gente vê que tem pontos de coleta, locais que não podem ser feitos, porque primeiro está muito na margem do rio, na margem do açude, na margem... E alguns pontos também tem alguns resíduos sólidos, alguns lixos. Então, você tem que ter pontos estratégicos. Onde foi as amostragens? Então, essas são as Então, você já inicia fazendo essa reflexão sobre a qualidade das amostragens, né? Das amostragens. E você já recomenda que essas análises sejam feitas em diversos pontos do açude para ter um resultado fidedigno, né? Fidedignos. E, assim, nós poderíamos ter a parceria Cagepa e FPB Campus Princesa, porque temos profissionais, essa que vos fala, outros também, e poderíamos melhorar a resposta ao cliente que está tão próximo, que certo. Mas a minha pergunta foi, por que o consumidor precisa se preocupar com a água no manancial se ele recebe em casa água tratada, doutora? Porque, na verdade, aí eu vou tocar numa ferida, na verdade, ela não está com tão boa qualidade assim. Hoje, como eu disse, através de algumas análises, nós ainda temos um manancial que ele não está em risco de poluição, mas ele já está dando sinais. Então, eu como consumidora, e aí eu vou ser o que eu sou, né, Laurinda? Eu sou muito verdadeira com minha fala. Eu aprendi isso com minha mãe. Hoje, eu consumo água mineral.
Eu compro a água, eu tenho alguns kits em minha casa própria que eu meço. Eu não consumo diretamente da torneira que vem, certo? Porque por causa dessas investigações que fica essa, né? Às vezes a gente que estuda um pouco a mais, a gente fica com algumas. Então, o consumidor, ele tem que ter essa preocupação. Então, chegou a água na torneira, no mínimo, ferver, se for para beber direto, ou então adicionar aquele hipoclorito que os agentes de saúde, que aqui eu quero fazer uma ressalva. Parabéns pelos agentes de saúde que vocês têm, pelo menos no meu bairro, na minha casa, eles sempre vão, orientam direitinho, fazem todo o trabalho protocolado muito bem. O hipoclorito que eles nos entregam. Mesmo na cidade, você recomenda para quem vai consumir água diretamente da torneira, fazer esse diretamente, porque ainda tem o contexto da turbulação, né, que é questionável, porque não é só... Outro ponto que eu quero fazer aqui uma fala, e aí não é puxando o saco de ninguém, porque... eu só sou uma pessoa que entende um pouco do assunto. Poucos municípios vocês veem o que eu vim aqui em Princesa, né? Foi em 2000, nós estamos em 2025, de 2022 a 2023, eu vi a cidade sendo abertas, fazendo aberturas de buracos, né? Na troca de canos, da canalização. Isso eu quero parabenizar o prefeito, na época era o senhor Ricardo, né? Que agora nós estamos em outro momento. Porque saneamento é uma obra que poucos prefeitos se preocupam. E eu vi a troca da canalização, porque eu sou da área. Eu vejo isso como busca de melhoria da saúde. Porque uma coisa é quando você tem canos velhos e levando água para ser distribuída até as residências. Então, quando você tem essa preocupação da troca da canalização, de abertura de valas, né, que foram verdadeiras... Então, isso são ressalvas que poucas prefeituras têm de olhar, porque saneamento é o quê? Uma obra que fica enterrada. É uma obra que não dá voto. Então, essa ressalva eu tenho que fazer e parabenizar a gestão pública, porque é esse olhar que a gente tem que ter. Tá, mas eu tenho que me preocupar, mesmo assim, com a água que chega na torneira? Tem. Porque o manancial, ele está sem a APP adequada, ele está com resíduos sólidos, lixo, vou falar um termo popular, muito próximo. E algumas vezes que eu fui lá, eu vi pessoas tomando banho. Eu vi lavouras próximas que, quando a chuva cai, agora mesmo, nós estamos nesse período, agora mesmo estava chovendo, ela vai lavar o solo e vai levar algum resíduo químico, né? E, assim, é esse ponto que a gente tem que ter a delicadeza, porque eu posso ter o meu manancial Posso não, eu devo, porque também falar de meio ambiente não é só falar da questão ambiental e esquecer a lavoura, não. Mas eu posso ter aquela reserva, né? Que a reserva é bem diferente da APP. A APP ela é de preservação permanente. Na reserva, quando você vai para o sinônimo de reserva, a reserva ela pode ser para preservar ou conservar. E a conservação vem aí o uso sustentável. Que Adriana, eles estão errados? Não. Eles deveriam ter uma margem maior. É aí onde entra a ESA, a Agência Executiva, e aí é onde entra os órgãos deliberativos junto com a gestão. E também as nossas ações. Que boa parte do que está lá no açude, do pouco do que eu fiz análise de nitrogênio, que é o que carrega lá das agriculturas, nitrogênio e fósforo, não tinha teores elevados. Agora, o que você vê? Garrafa PET. Você vê sacolas, bombom Chile. Então, assim, é esse ponto que a população, ela tem sua parcela, sabe? De responsabilidade. De responsabilidade social, que é o nosso ponto que a gente tem que se precaver. Muito bem. Doutora Adriana, a gente
estamos aqui muito felizes, viu? Porque é uma aula que você traz para o público do IFPB, mas também para toda a comunidade de Princesa Isabel e região e, sobretudo, para as pessoas que têm interesse imediato, né? As pessoas que consomem água, mas também as pessoas que têm propriedades, posses nas proximidades dos mananciais e também os gestores públicos, né? Que aí vai envolver muita gente. Mas, produção, a gente... Por gentileza, eu queria que passasse aí o segundo vídeo. A gente vai compartilhar aí com a doutora Adriana umas participações de pessoas que conhecem o seu trabalho e também da importância do IFPB para essa região de Princesa. Pode passar a produção. Aqui. Não, ainda não. Volta para o quadro. Ao vivo é assim. Deixa eu aumentar aqui na televisão. Porque sai na transmissão e vocês escutam. Certo. Não, ainda não. Tá com som aí? Tá não. Não. Aqui é tudo ao vivo, né, pessoal? Então, acontece nos melhores sistemas de comunicação. Pode passar. A luzinha verdinha? A luzinha verde tá ok. Agora o som. Não. Produção, por gentileza. Enquanto a gente resolve esse problema, eu queria que você passasse, por gentileza, a segunda pasta de imagem. Muito bem. Mas foi análise, né, que a gente fez, aí foi análise desse kit, né, do kit de potabilidade, as coletas, aí foi as coletas da Uma pausa. Uma pausa. Doutora Adriana, você, durante a nossa exposição aqui, você falou umas palavras que eu queria lhe pedir que esclarecesse para a nossa população. O que é eutrofização, doutora Adriana? Que palavrão feio é esse, hein? Eita, uma palavra muito comum na nossa área, que quando a gente fala que está acontecendo a poluição, um dos processos de poluição mais atuante é a eutrofização. A eutrofização é o enriquecimento das águas com nutrientes de fósforo e nitrogênio. E onde é que vem, Adriana, esse nitrogênio e esse fósforo? Geralmente pelos detergentes e geralmente pelos esgotos domésticos. E a eutrofização também, ela pode ser um processo natural. Um processo natural. Agora, óbvio, se é um processo natural, o próprio corpo hídrico, ele consegue se recuperar. Tem um processo de recuperação mais lenta, mas ele se recupera. Mas quando é um processo pelas atividades humanas, que a gente chama processo antropogênico, aí já é um processo mais agravante. Que é nesse processo agravante, antropogênico, que chegou o nosso manancial Ibiapina. Muita descarga de esgoto chegando com nitrogênio e fósforo, aquele nutriente, ele foi consumindo todo o oxigênio e aí reduziu o oxigênio. Reduzindo o oxigênio, você vai criar condições anaeróbias, condições que não têm oxigênio. Condições anaeróbias geram outros tipos de micro-organismos, geralmente as bactérias surfactantes, que vão oxidar o sulfato. E por isso que no final da tarde, nesses pontos que estão muito eutrofizados, eles começam a exalar odor, porque o pH já é mais elevado, as bactérias ali já são anaeróbias. Então, a eutrofização, a grosso modo, de forma antropogênica,
é o enriquecimento de nitrogênio e fósforo nos corpos hídricos. Só que ela também pode acontecer de forma natural. Só que de forma natural o processo é mais tranquilo. Que é o que eu tô... Que é assim, a olho nu, é do pouco do que eu observei, a olho nu, lá nessa lagoa, nesse manancial, lá na Lagoa de São João. Então, na prática, a eutrofização significa que a água está... Poluída. Poluída, né? Poluída, com nitrogênio e fósforo. Porque contaminada é quando você tem micro-organismos patogênicos. Toda água contaminada está poluída, mas nem toda água poluída está contaminada. Porque contaminação é só com micro-organismos patogênicos, que é o caso do manancial Macapá. O Macapá já está contaminado. Ele tem números excedentes de coliformes fecais. Doutora Adriana, mas a pergunta que não quer calar para a população que tem um carinho, um afeto ou outros elementos de ligação com esses mananciais, o Macapá, o Ibiapina e o Maia. É reversível? Dá para modificar ou não tem mais jeito a situação desses mananciais, doutora? Hoje, atualmente, do pouco do que eu entendo, né, na minha, como é que eu posso dizer, limitada conhecimento, que a gente aprende todo dia e todo dia tem tecnologias novas. O Macapá, poderíamos sim fazer um trabalho de remediação, se primeiro identificar as fontes poluidoras e através dessas identificações você ter um tratamento prévio daquele esgoto que está sendo lançado. O Jatobá, que é a nossa joia rara, né? O Jatobá 2 é a nossa joia rara. Ele lá por que eu citei o trabalho da Ana Veríssimo? Porque lá no trabalho dela foram identificados impactos reversíveis e irreversíveis. E lá, para o prazer, a maioria é reversíveis. Não tem jeito. Primeiro, identificando as fontes também, reduzindo a questão da degradação da área, porque lá tem muita área que está sendo queimada. Fazendo a área da queimada, você reduz a margem da APP. Então, você tem que manter, não é que deve não, é que tem que manter aquela APP naquela área do Jatobá. Ele tem que ser visto com isso. Em torno do Jatobá, que é uma das ações que nós vamos fazer agora, vamos tentar fazer, né? Porque na vida é uma tentativa e erro. Nós vamos tentar fazer plantios de mudas nativas, porque também carece. O plantio da muda favorece o quê? A mata ciliar. Adriane, o que é mata ciliar? A mata ciliar é aquela mata que vai funcionar como os nossos cílios. Vai proteger a margem do rio. Do açude, no caso. Então, são medidas, no meu simples olhar, simples. Que são capazes de reverter a situação do Ibiapina, do Macapá? Do Jatobá, do Macapá já precisa já são medidas um pouco mais avançadas, porque você precisa identificar, você precisa fazer um tratamento prévio do efluente, do esgoto que está adentrando. Já no Jatobá, plantio de mudas, toda a identificação da fonte poluidora, toda a rever essa margem do APP, o plantio com a mata ciliar, e não podemos deixar de falar, que aí vou fazer uma chamada aqui, olha a minha ousadia, vou fazer uma chamada aqui para a população, uma sensibilização no contexto de que eu digo nós, princesenses, porque nós ainda não, eu já, né, quando você faz parte, eu estou aqui, como eu estou relatando, né, desde 2022, nós já temos que entender que nós ainda não sentimos na pele uma escassez hídrica forte. Nós sentimos uma seca, mas ainda temos um carro-pipa para abastecer. Imagine você quando não tiver nem um carro-pipa. Então, a gente vê esse contexto de termos uma sensibilização voltado para meu resíduo, meu lixo. O que é que eu estou fazendo? Muitas vezes, o que é que eu estou descartando na minha pia? Né? Será óleo? Porque o óleo, você sabe, que é um dos mais contaminantes. Então, como você disse, Laurine, no início da sua fala,
o jatobá, ele tem fluxo de base, que é o que a gente chama na linguagem acadêmica, rios, pequenos riachos, que vão chegando até ele para aumentar o seu volume. Então, isso é delicado. Muito bem. Mas, doutora Adriana, você falou aí sobre APP diversas vezes, né? E aí eu queria que a gente agora começasse a esclarecer para a população o que é APP. Você falou de desmatamento, o que é que o desmatamento tem a ver com a APP? Porque eu iniciei dizendo que nós vamos falar sobre cultura. E as pessoas aprenderam desde sempre que eu vou desmatar ali, que é perto da margem do açude, tem mais água ali mais próximo, né? É melhor para a roça e tudo mais. Mas também dizemos que algumas condutas precisam ser revistas, né? Sim. Então, qual a problemática de desmatar ali as margens do açude e o que é APP, doutora Adriana? Vamos começar. Vamos começar do início, né? Lá na resolução CONAMA 302, de 2002, no segundo parágrafo, ele define a APP como a área de preservação permanente, onde o próprio nome já diz, ela vai preservar a diversidade e ela vai manter o nível das áreas de açudes ou de mananciais ou de reservatórios artificiais urbanos e rurais em condições adequadas aonde ela existe. E o que seria essa APP, então? São a margem do rio, do açude, no caso do Jatobá, aqui na cidade de Princesa Isabel, que deveria estar 100 metros protegida. Né? Por isso que eu falei essa palavra ponto a ponto, porque a APP, ela busca o quê? Proteção por recurso hídrico. Proteção de quê, Adriana? Daquele lixo que vai adentrar, daquela lavoura que vai adentrar na sua margem. Como o Laurindo me perguntou aqui, daquele desmatamento que não pode ocorrer. Então, ele diz lá, no artigo 3, claramente, a definição, e ela relata também que 100 metros num reservatório artificial, que é assim que eles chamam lá na resolução 302 de 2002, resolução CONAMA, que ela diz que você tem um reservatório artificial rural, você tem que ter 100 metros. A partir de onde, doutora Adriana? A partir da margem, que é feito o estudo do geoprocessamento. A partir do... Então, quando o açude está cheio, aquele ponto ali onde para a água é que inicia a contagem dessa metragem da APP, é isso? Porque você vai ter que iniciar. Primeiro você... Né, a partir dali, né? Isso, nós estamos falando de uma microbacia, né? Então, você, através das análises de geoprocessamento, por isso que eu citei aqui o trabalho da Ana Veríssimo, porque como nós estamos aqui falando diretamente ao município, então, o município tem já onde buscar algumas respostas. Porque eu sempre digo na academia, o maior contexto não é a pergunta. É a pergunta, sim, mas aonde tem a resposta? Porque eu quero a resposta. Se eu quero cuidar, eu quero a resposta. Então, tem o trabalho da Ana Veríssimo... E a qualidade da resposta, né? Por isso, óbvio. Obrigada, Laurindo. Que eu vou citar ele sempre, porque, primeiro, pela qualidade do trabalho que foi feito, das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. E quando a gente que é da área ambiental, a gente busca entender o que a linha do geoprocessamento informa, que foi o que o trabalho informou, assim como você tenta buscar o que é que a área ambiental vai dizer como regras de melhoria. E aí, no trabalho da Ana Maria, ela relata as problemáticas citadas: desmatamento, a poluição e a contagem dessa APP que está sendo totalmente, por enquanto, né, a gente só pode dizer do hoje, que não está sendo vista e feita como é. E a mata ciliar. Se tivermos só a APP respeitada, preservada, os 100 metros, mas não tivermos mata ciliar, como é que agora mesmo nós estamos sentindo uma chuva. Ela vai cair no solo e vai percolar, depois infiltra. Porque as primeiras gotas percolam, depois infiltra. Como é que essa água vai infiltrar? Nosso solo é um solo cristalino. Por isso que tantas rochas.
tantas pedras, né? Vou falar o termo comum. Tantas rochas. Porque nosso solo é cristalino. Então, obviamente, nossa água já é salina ou salobra, pela qualidade do nosso solo. Então, quando você tem uma vegetação próxima, o que a vegetação vai fazer? Filtrar, purificar, melhorar. Além da questão da infiltração, ela também retira alguns sais. Alguns fungos, algumas bactérias que estão ali naquelas raízes, eles têm também essa propriedade. Mas, para isso, eu tenho que ter uma mata ciliar, que é um dos trabalhos que nós vamos fazer agora na Semana do Meio Ambiente, esse pequeno plantio de mata ciliar. Certo. Então, doutora, você está dizendo que a mata ciliar e a área de preservação permanente, ela vai servir ali como uma barreira de protetiva às margens do açude. Não adianta, pelo que você está dizendo, colocar essa margem lá na parte de cima para reservar, porque há uma confusão, inclusive, queria que você esclarecesse, sobre reserva legal, reserva florestal e APP. Isso, né? A reserva, ela é... Proteção jurídica diferente, né? Isso, e ela é preservação e conservação. Já a APP, ela é regida até pelo Código Florestal. E, por exemplo, nós temos reserva a floresta, é uma reserva. É tanto que na floresta você pode ter as medidas sustentáveis. Mas a APP, ela tem esse objetivo de fazer a proteção às margens do açude. Toda a proteção da margem do açude. Certo. E ela é regida principalmente pelo Código Florestal de 65. Mas, doutora Adriana, é o seguinte, o açude Jatobá, que é o destaque aqui do nosso bate-papo, é compreensível porque as pessoas têm uma visão utilitarista, né? Para que serve Jatobá? Serve para beber, para consumir água, né? Mas exatamente fazendo uma crítica a essa visão antropocêntrica, né? De que o homem é o centro do universo, a essa visão até capitalista, né? Que as coisas têm que servir para alguma coisa. Sim. Aí eu lhe pergunto, e o açude Macapá e o açude Ibiapina, né? Para que fazer essa proteção, essas margens de APP? Eles precisam dessa proteção? E aí eu lhe pergunto, há recentemente nas redes sociais de Princesa uma discussão sobre a serventia desse açude Ibiapina. Para que serve o açude Ibiapina? Para que serve o açude Maia? Para que serve o açude Macapá? E aí eu lhe pergunto, doutora, né, com a sua experiência sobre qualidade de água, mas também sobre o meio ambiente, para que servem esses açudes que as pessoas não consomem água? Qual a função desses açudes? Vamos lá. É triste, né? Porque assim, eles poderiam estar no mesmo nível do Jatobá. Mas já que eles não estão, vamos trabalhar com o que nós temos. Ele pode servir, sim. Ele é uma fonte de recarga. Adriano, o que é isso? Recarga. Tudo que adentra ali vai percolar no solo, que em algum momento porque na natureza tudo é conectado. Vai conectar com alguma rede de base que possa levar ao Jatobá. Possa sim. Porque nós estamos falando de fluxo de base, nós estamos falando de recarga. Mas ele pode servir pelo menos o Ibiapina, se ele for feito uma dragagem, se for feita ali em torno uma área de melhoria, no caso, até de como é que eu posso relatar? De recreação. Ele pode ser utilizado para um processo de recreação. Ele não pode ser utilizado para um processo de balneabilidade. Isso não. Eu seria irresponsável de dizer isso. Mas para um processo de recreação, sim, ele poderia. Então, agora, eles cumprem uma função ambiental, uma função estética, uma função cultural, histórica. Sim, né? E até, como você me relatou o nome dele passado, é você reviver a população. Ele não foi o primeiro, como você relatou aqui nesse momento, que eu não conhecia. Então, esclarecendo para a população que esses mananciais também têm uma função ecológica, tem uma função ambiental, né? Climática também, né? Amenizar o clima e etc. Porque hoje, nós estamos, daqui a pouco, é a COP30. E o que a COP30 busca? Busca justamente melhorias ambientais para essa tão chamada e falada mudança climática. E o que é que nós sentimos de mudança climática? Esse calor horrível. Então, o próprio que a gente chama lá na agroecologia, serviços ecossistêmicos, o Ibiapina, assim como o Macapá, eles fazem e devem melhorar esses serviços ecossistêmicos. Porque cada árvore que você planta ali próximo,
pode ser de pequeno porte, ela vai ter seu serviço que vai melhorar o quê? O ambiente, o microclima criado aqui nessa cidade. Nós estamos falando de um sertão que muitas vezes é quente, já é quente pela sua questão geológica, né? Geologia, mas nós estamos falando também do ambiente que ele pode ser o quê? Transformado. Já no caso do Macapá, se ele tiver as fontes de poluição identificada, se ele tiver um destino adequado àquelas fontes de poluição a um tratamento de esgoto, ele também pode ser utilizado. Você tem diversos tipos de uso da água. É somente, se você fizer um tratamento químico adequado, ele pode utilizar para outras fontes. Por exemplo, nós temos, né, no nosso contexto de estudos acadêmicos, nós sabemos que países como a Espanha, uma parte da França, ela trata seus esgotos e ao ponto de um tratamento químico eficiente que pode ser utilizado muitas vezes para outros fins nobres, como banho, até muito como bebê. Agora, para isso, é um tratamento químico eficiente. Muito bem. Pois é, produção, por gentileza, vamos passar aquele primeiro vídeo. Tivemos uma pequena falha técnica aqui, tudo ao vivo, né? A nossa região também teve um problema de internet hoje à noite, mas vamos lá. Grande Laurindo, tudo bem, meu amigo? Satisfação. Antes de tudo, saudar você, toda a sua audiência e dizer da satisfação de retornar à Princesa e enviar essa contribuição aqui para o seu podcast, né? Então, primeiro o tema, né? Um tema de extrema relevância, falar dos mananciais de Princesa Isabel, seu potencial, também suas ameaças. E eu creio que você traz um nome de peso, né? De muita relevância no cenário científico, né? Do Norte e Nordeste. Professora Adriana Oliveira, professora doutora, especialista na área de água e questões ambientais, professora do Instituto Federal da Paraíba há mais de 10 anos, doutora pela Universidade Federal do Ceará e pelas suas pesquisas, pela sua trajetória acadêmica em Princesa Isabel especificamente, sempre engajada nas questões sociais e também discutindo a importância desses mananciais para a sociedade princesense, né, e para o território, né, da Serra do Teixeira. Creio que ela vai contribuir muito com esse debate e você, né, com a desenvoltura e o talento, né, que você tem, vai conseguir materializar em boas perguntas, numa boa articulação com a professora Adriana e apresentar dados, apresentar contextos e saber explorar ao máximo todo o potencial de informações, de conhecimento, né, de produção de conhecimento que a professora Adriana vai poder ofertar para a comunidade, né, os ouvintes. Então, desejo aí que o trabalho se desenvolva de boa forma e tenho certeza que a professora Adriana, né, junto com você, vão trazer, elucidar questões importantes para o debate sobre a água e os mananciais de Princesa Isabel, mas principalmente os caminhos, as perspectivas para as questões ambientais aqui da nossa cidade, da nossa região, ok? Meu amigo, um forte abraço, muito bom falar com você, e um forte abraço à minha amiga, companheira e professora Adriana do Instituto Federal da Paraíba, Campus Princesa Isabel. Valeu, meu amigo, boa sorte. Muito bem, tivemos aí uma participação muito especial do professor Reinaldo Silva Lima. Professor Reinaldo, muito obrigado por sua participação. E Adriana, bem, fica à vontade se quiser fazer algum comentário sobre a participação de Reinaldo. Eu fico feliz, né? O nosso trabalho, o nosso reconhecimento, cheguei aqui em 2013, desde 2014 que eu faço trabalhos voltados para esses mananciais, para entender a água que nós bebemos. E aí é nessa lacuna que, quando o professor Reinaldo fala elucidar, né, esclarecer, tratando aqui por uma palavra mais simples, esclarecer, porque é muito triste às vezes quando você escuta das pessoas que, não, porque aqui é uma cidade que não tem água, não é que não tem.
Aqui tem muita. Agora falta a gente olhar e cuidar. E muitas vezes, e mais uma vez, né? Eu acho que eu vou ser bem taxativa nesse ponto. Nosso papel como cidadão, né? O nosso papel, o nosso dever, né? Não é só o poder público que tem, mas nós também, como população. Muito bem. Doutora Adriana, temos mais uma participação especial. Produção, por gentileza, vamos compartilhar aqui com a doutora Adriana mais uma participação. Pode passar, por gentileza. Docente do IFPB, que também é pesquisadora, extensionista, amiga, essa mulher multifacetada, que é estudiosa na área de água, na análise de água, que vem estudando os nossos mananciais de Princesa e região há mais de 13 anos. Então, nessa bancada não poderia ter uma pessoa mais qualificada do que a Adriana, do que a professora Adriana, como a gente chama. Então, assim, é uma noite que a gente vai aprender bastante. A Adriana, ela desenvolve trabalho na região há muito tempo. Ela envolve os discentes do IFPB também nessa temática. É uma pesquisadora na área, é uma defensora ambiental, é uma estudiosa de pautas ambientais. Então, ela vem contribuindo há muito tempo e ela tem muito mais a contribuir na região. Eu faço até um apelo para os gestores públicos, quando for pensar políticas públicas voltadas para a área, sobretudo a questão de qualidade de água e a questão voltada para os nossos mananciais, que sempre, quando for fazer estudos de viabilidade, procure o IFPB, sobretudo a professora Adriana e os docentes que pesquisam sobre a temática, para desenvolver trabalhos em parcerias, porque quem ganha com isso sempre é a região. Sempre a região vai ganhar, por quê? Água para o sertanejo é ouro. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito essa noite e eu vou ficar aqui só na escuta. Olá, pessoal. Quero cumprimentar a bancada, quero cumprimentar a Adriana, Laurinda. Doutora Adriana, tivemos aí uma participação da nossa colega doutora Daniele Rodrigues. Olá, pessoal. Daniele, muito obrigado pela sua participação, também por suas palavras, né, por incentivar aqui o nosso programa. Doutora Adriana, fique à vontade para fazer o comentário. Eu, particularmente, né, eu tenho a Daniele como uma companheira, uma amiga de muitos anos, desde quando eu cheguei aqui. E aí eu fico muito feliz, né, de todas essas palavras bonitas que ela me diz. E realmente eu sempre tento buscar, Laurindo, compreender o ambiente que eu estou. Aí dentro dessa compreensão eu sempre digo assim para os meus alunos: tente fazer melhor o que você gosta. Por isso que às vezes eu me cobro muito nesse requisito, porque Daniel falou um ponto aí muito importante: a água é ouro. Não só para cá, mas, né, em todo o contexto. Mas principalmente quando você está falando de uma região que tem uma escassez de chuvas, você tem uma escala muito grande, muito distante de precipitação. E esse tão bem precioso aqui, a gente tem que preservar, a gente tem que ter esse olhar. E quando a Daniele faz outra fala dela que eu gostei muito, essa chamada do gestor público a buscar o IFPB. Que nós temos uma grande escola. Então a gente precisa se alinhar para vermos que os problemas eles podem ser minimizados. Mas, doutora Adriana, você falou aqui que no ano de 2015 o município de Princesa Isabel simplesmente entrou em colapso no sistema hídrico, né? Isso.
Os riachos secaram, os açudes, principalmente o manancial que abastece de água a cidade, que é o Jatobá 2. Né? Se via clamores, se via movimentações de religiosos, pessoas que iam limpar ali o açude e rezas e coisas mais. Né? Quer dizer, e num momento desse, quem é gestor também entra numa situação difícil de lidar. Né? Até porque ninguém prevê que vai passar o que aconteceu aqui em 2015, aquela seca, né? Muito triste. Mas sobre esse assunto, né? Eu queria pedir sua opinião no seguinte sentido, doutora Adriana. Você acha que seria importante o município produzir um plano municipal de segurança hídrica? Acha que isso é útil, né? O que é que se pode contextualizar com o que aconteceu em 2015, doutora? O plano de gerenciamento, um plano de gestão de segurança hídrica já está mais do que tardio. Já deveria estar em pauta. Já é para ser uma pauta imediata. Porque o que nós temos que trabalhar hoje são justamente as questões paliativas, preventivas. Como o desmatamento, como a queimada, como a questão da sensibilização, as campanhas educativas nas escolas. E eu não estou falando nas escolas do ensino médio, não. Eu estou falando também nas escolas de base. Então, esse plano de gestão de segurança hídrica, ele deve ser uma das primeiras pautas. O governo está iniciando agora, né? Porque ainda nós estamos em maio. Então, se o gestor ele tiver, que eu acredito que ele tenha, essa sensibilidade, ele deva chamar esses profissionais para fazer essas discussões básicas de uma mata ciliar. Porque é a pequena ação, né? Já dizia lá a Madre Teresa, aquela pequena açãozinha que você vê respaldo gigante. Então você considera importante e necessário a criação de um plano municipal de segurança hídrica? Sim. Nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, a gente tem que começar de agora. Doutora, por gentileza, eu queria que você retirasse esse... Peraí, viu? Isso. Tá. Para fazer também mais uma provocação, que o entreverso não abre mão. Não pode deixar. Doutora Adriana, vamos lá. Aqui são alguns exemplares de trabalhos, uma pequena amostra do que há produzido no IFPB. Tá. Temos aqui um TCC sobre diagnóstico de uso e ocupação do solo às margens do açude Jatobá 2 em Princesa Isabel, de 2014. Isso, que é importante. De Luiz Freitas, né, o estudante. Temos aqui proposta de recuperação de área degradada no entorno do açude Jatobá 2, Princesa Isabel, de Rafael Bezerra, 2016. Temos aqui de Micaele Caline, diagnóstico ambiental da microbacia hidrográfica do açude Padre Biapina, no município de Princesa Isabel, em 2012. Pois é. Tem aqui previsão do volume do açude Jatobá 2 no município de Princesa Isabel, via redes artificiais de Janaína da Silva, de 2019. E tem aqui de Patrícia Pereira Caetano, análise de viabilidade de pagamento por serviços ambientais para a gestão de recursos hídricos do reservatório Jatobá 2, município de Princesa Isabel, Paraíba. Doutora Adriana, eu vou fazer a pergunta que já fiz a alguns professores do IFPB que passa aqui. Eu queria entender tanto trabalho produzido, né, arquivado lá nos armários do IFPB e quase tudo isso disponível, inclusive, na internet. O que é que falta para os gestores, especialmente para a população, fazer uso desse material, né, para que isso torne uma pauta permanente nas câmaras de vereadores, nas escolas? O que é que falta, doutora Adriana, no seu ver? Pronto, agora vamos, como você me fez uma provocação, eu vou ser também de forma dialética, de forma aberta, que é o que eu sou, né? Eu acredito que falta muito do poder público a visão de integração. Nós estamos falando de duas instituições de peso. IFPB, educação, ensino, profissionalizante. Nós estamos falando de prefeitura, órgão público. E aí eu faço até outra provocação também, né? Não só a busca dessas informações para a melhoria desse problema local aqui, mas de nossas problemáticas ambientais. Então, o que falta, na minha visão, Laurindo, que eu estou aqui há quase 12 anos, falta essa parceria ser concreta. E não só em momentos pontuais, de alguma comemoração, de alguma foto que o governador veio recentemente, né? Então, falta essa parceria, essa coisa concreta, sabe?
Só para abrir um parêntese, né? Sexta-feira eu fui fazer uma visita técnica numa escola rural. E nessa escola, os alunos estão se queixando que eles recebem tem a cisterna, o carro-pipa abastece. Não tem tratamento nenhum. Porque você recebe essa água do carro-pipa que tem potável, que muitas vezes é duvidoso, né? Essa potabilidade. Então, aí você vê, numa escola rural, o agravamento desses alunos com a questão da qualidade dessa água que é consumida. Isso, 15 dias, o governador estava bem próximo. Então, o que falta muitas vezes é essas parcerias de forma concreta. Nós estamos ali, nós temos um laboratório. Não é de ponta não, mas dá para fazer algumas análises. Nós temos profissionais. Então, vamos tentar realmente usar essa palavra união, essa gestão democrática, essa universalização, que é o que a lei do saneamento defende. Universalização, olha que palavra bonita. Né? Muito bem. Doutora Adriana, antes de finalizar, temos mais uma última participação e vou pedir mais uma vez a você que está assistindo que compartilhe, que comente e que reassista, né? Tivemos, infelizmente, um problema de internet aqui na região hoje à noite, mas vai ficar disponível no YouTube. Peço que você assista e que multiplique essa informação. Muito bem? Produção. Olá pessoal, me chamo Márcia Mirelli, sou ex-aluna do IFPB Campus Princesa Isabel, mais recentemente da especialização em gestão ambiental de municípios, e venho aqui hoje falar um pouquinho para vocês o quanto essa instituição tem contribuído para transformar a vida de muitas pessoas, não apenas na Serra do Teixeira, mas também contribuiu muito para a minha vida acadêmica, para a minha vida profissional. E em nome da professora Adriana, a qual eu tenho uma grande admiração, eu quero aqui saudar toda a comunidade acadêmica desse campus, que tanto admiro, que tanto sou grata, onde costumo dizer que é sempre a minha segunda casa, e dizer para vocês o quanto o IFPB tem sido importante na minha vida, né? Não apenas no ensino técnico, né? No ensino médio, mas também como aluna da especialização, e dizer para vocês que hoje é com grande alegria, com grande satisfação, né, que eu posso dizer que graças a tudo que aprendi, que construí durante a minha vida profissional, sobretudo durante o tempo que permaneci na instituição, hoje estou como professora substituta aqui no IFBA, Campus Seabra, né? Então, comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu venho sonhando, que eu venho batalhando, né, durante algum tempo, e dizer para vocês que quando a gente se torna um profissional de uma instituição tão renomada, de uma instituição que busca a transformação, né, da vida por meio da educação, eu quero dizer para vocês que no processo, ao final, tudo vale a pena. Adriana, falar da senhora, me faltam muitas vezes palavras, porque foi graças aos seus ensinamentos, aos seus conselhos e a muito do que você sempre nos disse na sala de aula, que a gente precisa estudar, que a gente precisa crescer e que a gente precisa evoluir, mas que é preciso a gente acreditar, esperançar e perseverar, porque todo o caminho ele vai ter muitos desafios, mas a gente precisa traçar as metas, a gente precisa traçar as ferramentas, e foi por meio desses aprendizados, né, dessas construções diárias, dessa troca de diálogos entre professor e aluno, que hoje eu posso dizer o quanto isso influenciou na minha vida profissional. Então, ao meu IFPB Campus Princesa Isabel, que espero um dia retornar como profissional, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos e, em nome de todos os professores, eu estendo aqui os meus cumprimentos a essa grande instituição. Então, o meu muito obrigada, um grande abraço e até a próxima. Muito bem, e agora uma aluna do IFPB, né? Márcia Mirelli. Márcia Mirelli, muito obrigado por sua participação. E aí, doutora, fica à vontade também, fazer algum comentário? Eu fico muito feliz, né? Então, eu sempre digo aos meus alunos, sabe, Laurindo, que eles sejam melhores do que eu. Uma das missões deles é essa. Eu vejo a Márcia com esse crescimento profissional, assim como também estou... Daqui a pouquinho é outra aluna também que eu estou vendo, a gente... conversando, a Isadora Kailina, aqui de Manaíra. E aí eu fico muito feliz, né? A Márcia agora é professora substituta, daqui a pouco ela chega até a gente, se Deus permitir. E esse é o nosso papel, de transformação. Certo. É esse papel. Doutora Adriana, nós falamos aqui sobre cultura, né? Sobre APP, Reserva Legal, Código Florestal, Constituição Federal... né? Tudo isso é uma área de nosso interesse, porque estudamos um pouco, pesquisamos um pouco, mas eu lhe pergunto, fazendo mais uma provocação, doutora Adriana, você acredita mesmo que o agricultor lá da roça, lá do açude de Jatobá, do açude de Macapá, da Moça Branca, do açude de Sede, será que ele entende o que é
área de preservação, APP, reserva legal, tantos por cento, tantas metades. Será que essas pessoas que vivem ali, nessa tradição de plantar batata, de plantar, fazer a sua roça, na cabeça deles, às vezes, eles não compreendem que está fazendo um ato de infracional, administrativo, ou às vezes até civil e às vezes até criminal, né? Mas o que é que você entende sobre esse tema, se as pessoas compreendem isso, o que é que pode ser feito para levar essa informação na linguagem que essas pessoas compreendem, doutora Adriana? Pronto. Com certeza, eles não... O conhecimento ainda é muito restrito à academia. Mas hoje, Laurindo, eu tenho muita satisfação em dizer que nós hoje temos muitos trabalhos voltados na extensão, né? E aí, dentro desses trabalhos da extensão, a gente tenta e vem alcançando resultado em fazer essa compreensão, porque ele pode até não entender o que é um APP. Ele com certeza não vai, se ele não tiver o mínimo um curso de graduação. Mas ele vai entender o que a Daniele falou nosso momento agora, que a água é ouro, que o solo é ouro. Porque falar de água, falar de solo, é falar de sistema de produção. Então, ele vai entender quando você vai falar numa linguagem simples, que se ele queimar o primeiro e o segundo mês, mas deixar o solo em repouso, aquilo ali vai consequentemente colaborar para o próximo plantio ser melhor. E eu digo isso com muita veracidade, porque ontem, segunda eu estive numa área de produção aqui em São José de Princesa, e o agricultor ele me disse justamente isso: eu vou deixar meu solo descansar, né, professora, por 2 anos, aí eu vou preparar outra área. Até porque aquele poço ali, bem que a senhora disse, aquele poço ali, a água está muito salina. Aí eu perfurei o outro poço, aí a água já está um pouco insalobra. Aí salinizou por quê? Porque eu desgastei, não foi? Então eles entendem. Agora a gente tem, óbvio, que entrar no momento coerente, porque falar do meio ambiente é lindo, mas a gente tem que falar de comida, de plantio. A gente tem que orientar e também ter as políticas assistencialistas. Não podemos também deixar só para ter o dinheiro só naquele momento que tiver o plantio, não. Então, hoje, os programas de extensão que nós desempenhamos no IF, assim como as instituições também, né? Elas estão fazendo uma remodelagem, elas estão saindo da academia, que é o que eu sempre digo em sala, sabe? Eu gosto muito de visita técnica dessas aulas práticas, para mostrar para o alunado que a linguagem com o homem do campo é outra. Ele tem que entender que, se ele não cuidar, daqui a 2, 3 anos, ele não terá mais. Então, é preciso aí o engajamento dos poderes públicos também, no sentido de promover uma educação ambiental. Né? De forma acessível. Mais acessível, com menos palavras bonitas, acadêmicas, através de todo tipo de aprendizado. De filme, de pinturas, de mão na massa, práticas. Muito bem. Doutora, vamos finalizar a última pasta de imagens. Produção, por gentileza, a gente está caminhando para o fim. E enquanto a produção prepara aqui, eu queria ler aqui alguns comentários, doutora. Temos aqui Cleide Paulino Lima, parabéns, doutora Adriana. Riatoano Alberto, parabéns, amigo Laurindo. Laurindo, a cidade do Crato, Ceará, tem um ditado popular que quando a pessoa é limpa, se diz que fulano é limpo igual a água do Crato. Muito legal, senhor Riatoano. Radib, tema de extrema importância. Radib Antas, parabéns, muito obrigado. Socorro Maria Mandu Tiburtino, boa noite. Riatoano Alberto, vai ser a doutora Adriana que vai ajudar a deixar o açude velho, que é o açude Ibiapina, ficar como era antes, com água cristalina, igual a água do Crato. Eita, aí é difícil. A provocação foi forte. Como é o nome dela? Seu Riatoano Alberto. É de Natal, esse de Natal. Nosso colega, nosso amigo aí. Marcela Cardoso, boa noite, professora Adriana, parabéns pela excelente explanação dessa temática tão importante. Minha pergunta é, na sua visão, como a poluição dos mananciais de Princesa Isabel impacta a biodiversidade aquática e o abastecimento humano? Eu acho que durante
Sim, até porque tem já foi todo... respondido, né? Sim. Mas muito obrigado, Marcela Cardoso. Muito obrigada, e o Debeck Mangueira, parabéns, parabéns. Armando Medeiros, boa noite, minha gente. Programa riquíssimo em informações, parabéns mesmo. É isso aí, produção, por gentileza, passe aí a nossa última página de imagens. Fica à vontade, doutora Adriana, para fazer comentários. Aí faz análise do trabalho da Gabriele. Aí as coletas, né, junto do trabalho que foi feito em conjunto, professor Evaldo, professor Erickson e eu. As coletas, aí a Marcela e o Pedro, no Açude de Macapá, no Ail. Aí já é um processo, né, o início de um processo de eutrofização. Aí são coletas de solo, porque o solo tem tudo a ver com a questão da infiltração, né, da água. Ah, aí é o que eu gosto, as cachoeiras. Aí é lá perto do Belém, eu e as descobertas da cachoeira, porque falar de água é falar de turismo, né? Então vocês têm muita água. E aí as margens, né, do Macapá, você vê o ponto crítico. Algumas fontes, aí é um processo já natural. Aí são os trabalhos de TCC das alunas Beatriz e Gabi, agora 2024, do ensino médio. A nossa trilha, lá nas Irmãs Terezinha, né? Porque eu acredito muito, Laurindo, lá em Quixaba, alunos de TGA. E aí foi uma trilha ecológica que nós fizemos lá na comunidade Cavalhada Quilombola. Aí é o solo com a matéria orgânica, porque a questão de mostrar, e um pedaço de uma cobra que ela tinha deixado lá. Aí é um trabalho que a gente fez com caracterização visual lá em Juru. Aí também é lá no sítio Quixaba, com os alunos de TGA. Ah, aí foi um momento que os alunos me fizeram uma surpresa de aniversário, os alunos do 3º ano. Pode passar, produção. Aí é um projeto que a gente veio o professor Rubens, projeto da trilha e de reuso. Aí é a especialização, né, ao qual eu faço parte até hoje, e o qual você também faz parte. Aí é a minha família, a minha base, meu filho, Juan Miguel, meu marido, José. Muito bem. Muita informação. Estamos aqui muito agradecidos, doutora Adriana, você ainda tem aula hoje, né? Mas tem mais uma pergunta aqui de um participante aqui. Boa noite, pessoal. É Walter, que inclusive é técnico aqui da equipe do Entreverso. Boa noite, pessoal. Para fazer uma pergunta, para fazer uma análise físico-química da água de alguma fonte hídrica ou poços. Gostaria de saber quais os equipamentos e métodos qualitativos laboratoriais e equipamentos acessíveis para esse tipo de análise para determinar turbidez, oxigênio dissolvido, CE, transparência, condutividade, pH e cor. Pronto. Nesse requisito nós temos aqui esse kit, né? E lá nós temos na parte física, nos parâmetros físicos, nós temos o turbidímetro, o colorímetro, que nós fazemos todo esse procedimento analítico. Na parte do oxigênio nós temos a sonda. Hoje nós do IFPB, através desse projeto com o professor Evaldo, o professor Erickson, compramos essa sonda, é uma sonda multiparametral. Então a gente faz essas análises em campo, tá? E fazemos também algumas análises microbiológicas, que confiabiliza a questão dos dados de coliformes totais e coliformes fecais, que é o que indica se a água está contaminada ou não. Certo. Tá? Doutora Adriana, a última pergunta mesmo para encerrar. Que mensagem você deixaria para a população de Princesa Isabel sobre a importância de cuidar da qualidade e da quantidade da água dos nossos mananciais, doutora Adriana Oliveira Araújo? Pegando o gancho, né, da minha amiga, muito obrigada, Daniele. Você falou uma frase que é excepcional. A água é ouro. Sem água nós não temos vida. Então, assim, primeiro, revermos nossas ações. Pequenas ações mesmo, como ir no sábado, na feira, que sempre que eu vou na feira eu fico indignada com tanto lixo de sacola, que as pessoas pegam uma sacola, pegam outra e jogam. Aquela sacola, quando vem a chuva, carreia e vai adentrar os bueiros de drenagem, que consequentemente chega já lá no manancial. Que faz parte da bacia. E tudo está dentro da bacia hidrográfica, né? Essa bacia gigante.
Tem uma prática, Laurindo, que eu faço nos alunos de 2 anos, 3 anos de idade, que é pegar uma bacia e dizer, joga aí o papel. O que é que vocês acham? Quando eles veem aquela bacia cheia, diga, do mesmo jeito é o nosso açude. Então, chama a atenção da população para o seu papel, a sua sensibilização. Que Princesa Isabel nós queremos daqui a 10 anos? Porque, ó, quando eu cheguei aqui em 2013, Princesa Isabel tinha 10 mil habitantes. Hoje, Princesa Isabel tem mais de 20 mil. E nós ainda estamos com a água, nós tínhamos 3 açudes, hoje nós só estamos com 1 para consumo humano, eu estou falando para consumo humano. Então, que Princesa Isabel você quer ter em 2050? Ou em 2060? Com que qualidade de água? Então, faça essa reflexão. Se você não tiver, como é que você vai estar? Porque água é caro. Hoje ainda nós estamos num país em que a nossa taxa, o Laurindo me mostrou aqui a taxa, a conta, ainda é um valor acessível. Não é um valor tão alto. Mas se nós tivermos uma contaminação desse manancial, então nós estamos com a transposição, né? Porque hoje nós somos abastecidos pelo Jatobá 2 e pela transposição do São Francisco. Mas a que preço? Então essa é a minha reflexão das nossas ações. Desde uma feira ao seu lixo, né, ao seu descarte que você faz, tá? E ver que não é só o poder público que tem que ter o seu papel, nós também temos que ter o nosso papel. O reuso, você agora mesmo está chovendo, coleta um pouco daquela água, reutiliza para lavar, porque outra coisa que me indigna, Laurindo, é você pegar uma água, ligar uma mangueira e ficar com aquela mangueira 24 horas lavando aquela calçada. Aí eu fico indignada. Reuse sua água do tanque, da roupa, daquela primeira lavagem dos pratos, dá para lavar a calçada. Não precisa ser uma água tão nobre, porque água nobre é para beber. Então, a que custo? Tá? Muito obrigado, viu, Laura? Doutora Adriana, a gente está se despedindo e já também lhe agradecendo pela gentileza, você sempre ocupada, mas gentil aí com a equipe da TV Entreverso em promover esse bate-papo aqui informativo, né? Informal, mas com conteúdo. E aí a gente passa a palavra para as suas considerações finais, doutora. Fique à vontade. Eu agradeço, né? O Laurindo disse, você é sempre muito ocupada, porque hoje atualmente eu estou com 8 orientandos, algumas turmas, uns trabalhos de TCC, de mestrado, só um de doutorado como avaliadora, mas enfim. Eu agradeço, é com imenso prazer que eu trabalho desde 2014, eu faço análise, particularmente no Jatobá, porque é o manancial que é mais propício ao consumo humano. E fiquei muito triste quando eu vi o Ibiapina chegar ao quadro crítico que chegou, porque eu acompanhei esse processo. Assim como eu vi o assoreamento, né, do açude que tinha lá no Maia. Então, o que eu vi no Maia e o que eu vi no Ibiapina, eu não quero ver no Jatobá. Por isso que eu faço esse apelo aos governantes, né, ao prefeito, o recém-possado, que ele faça essa análise de um plano de gestão, de segurança hídrica, nos chame, nos convide. E a população também, para fazer o seu papel. Então, eu fico muito feliz, Laurindo, por essa oportunidade. E como eu sempre costumo dizer, na minha limitada conhecimento, o que eu puder contribuir, eu estou aqui para contribuir. Eu acredito muito no potencial dessa cidade. Vocês, né, nós do Ceará, nós somos meio enjoados. Vocês paraibanos são muito mais acolhedores. Então, assim, eu fico muito feliz. Estou na sua terra há quase 12 anos, falta poucos meses. E fico muito feliz de participar desse processo de todo o crescimento que eu vi saltar de 10 mil para quase 21 e a cidade crescendo. Então, a gente tem que ter esse crescimento também de preservação. Muito bem. Então, Adriana, muitíssimo obrigado por estar aqui presente. Meus parabéns, mais uma vez, por sua história de vida e por sua dedicação enquanto professora docente. Eu acredito. Em contribuir com o aprimoramento educacional da nossa comunidade acadêmica aqui do campus Princesa Isabel.
e também por esses exemplos de vida, né? Os estudantes que estão iniciando ali uma carreira acadêmica, né? Lembrando que nós falamos hoje sobre cultura, né? Mas fizemos aqui ponderações críticas, reflexivas sobre aquilo que deve ser repensado, né, doutora Adriana? Para frente que se anda, né? Então, sendo para frente que se anda, às vezes é preciso até modificar alguma coisa nos hábitos culturais, né? Até porque nós falamos sobre água, né? A água é vida, né? Até a campanha da Fraternidade de 2025 é também esse tema. Fraternidade e ecologia integral, tem tudo a ver, nós estamos tratando de água, de vida, né? É uma aula que a doutora Adriana deixa aí para todos nós, mas de uma forma muito especial também para os gestores públicos, para vereadores, secretários, prefeitos, gestores, Ministério Público e, enfim, os demais agentes envolvidos em todo esse processo de proteção aos mananciais de Princesa Isabel e da qualidade das águas dos mananciais de Princesa Isabel. E assim a gente se despede, aguardando você que está assistindo mais uma vez, que reassista, que comente e que terça-feira assista novamente mais uma edição aqui do caderno de Entreverso Pod Cultura, aqui na TV Entreverso. Um forte abraço!